Olá, vamos conversar e colocar um pouco de luz sobre a emoção da raiva por alguns instantes? O que você sente fisicamente em seu corpo quando essa emoção se apresenta? Já parou para observar? Quais são os gatilhos que te fazem despertar essa raiva interna? Bem, eu percebo que dentro do meu corpo físico, eu sinto a emoção da raiva crescendo internamente, como se fosse uma bola de fogo a partir do meu cardíaco. Percebo meu coração acelerando e muitas vezes também tenho uma certa vontade de gritar. Meu nome é Carol, formada em Direito, professora e praticante de yoga já há 10 anos. Comecei a me aprofundar muito nos estudos de Vedanta, escrituras do yoga, filosofia, todos esses conhecimentos que levam o ser humano a compreender melhor a sua mente e as suas emoções. Geralmente, todos nós no meio social interpretamos essa emoção da raiva como sendo negativa. E se eu te disser que nenhuma emoção é negativa, ainda que seja a tristeza, a raiva, até o próprio medo? Na realidade, todas as nossas emoções servem apenas como um meio para nos fazer comunicar melhor com nós mesmos. Antes de aprender a lidar com a raiva em si, nós precisamos transformar o nosso olhar para com as nossas emoções. Sendo assim, é preciso antes reconhecer essa emoção da raiva e todos os outros sentimentos que têm um cunho de separatividade, respeitando esses sentimentos como sendo uma comunicação interna nossa. Só de fazer isso, a maneira de lidar com esse sentimento raiva, que muitas vezes chega e faz com que a gente haja de forma explosiva, perdendo o autocontrole, vai se modificar, porque a gente vai estar tirando a condenação, no caso, a autocondenação e o autojulgamento. Então, perceba, eu diria que só da gente mudar a nossa atitude frente a esse sentimento, a forma como a gente vai sentir e expressá-lo também vai se modificar. Imagina que acontece uma situação que te desperta uma grande raiva. E quando você percebe que essa emoção está se apresentando, que você começa a sentir os efeitos no seu campo físico, você vai mudar a atitude em relação a ela. Ao invés de se recriminar ou ignorar o que você está sentindo, você vai, de forma metafórica, convidar a emoção da raiva para tomar um chá com você. Sim, tomar um chá no sentido de conversa com aquilo que você sente. Pergunta o porquê, qual o motivo que te fez sentir essa emoção de forma tão explosiva. O que essa emoção está querendo te comunicar? O que você precisa aprender quando essa emoção se apresenta? Principal, por que você está se sentindo com raiva diante de uma situação? É dessa forma, com questionamentos inteligentes, que você pode mudar a perspectiva frente às situações que se apresentam para você. Um outro ponto muito importante e que devemos analisar é que muitas vezes essa raiva ela chega como um sinalizador de que nós não estamos satisfeitos com o caminho que nós estamos traçando, com as situações que estão aparecendo de forma recorrente na nossa vida. Então, ela vai servir, na verdade, como um marcador, um sinalizador de que você deve agir em direção contrária, em direção ao que realmente faz sentido para você. Dessa forma, ela está te despertando e fazendo perceber que uma situação ela não está bem na tua vida. E assim, você vai tomar as ações necessárias para fazer as mudanças que você precisa. Perceba, tudo vai tendo um significado que a gente coloca. E todas as situações vai nos ensinando exatamente aquilo que a gente precisa aprender. E aqui a gente pode ir para outro extremo. A gente sai de um lugar onde sente a raiva de uma forma muito explosiva, sente vontade de gritar, de agredir quem está à nossa volta, de agredir a pessoa que nós acreditamos que foi a causa de nos despertar a raiva.
sair desse lugar e ir para outro extremo, que é ignorar completamente essa emoção, sem sequer perceber que nós estamos a sentindo. E o que acontece nesse caso é que a gente começa a somatizar a emoção da raiva no nosso corpo físico. Então a gente vai despertando pontos de tensões no nosso corpo, como por exemplo, desenvolver mandíbula travada, desenvolver pontos de tensão nos nossos ombros, no nosso trapézio, um peso muito grande, sentir dores de cabeça fortíssimo. Tudo isso vai acontecendo porque a gente não consegue expressar essa raiva de uma forma correta. A gente não consegue direcionar essa energia. E muito pior, a gente vai negando essa emoção. A gente não se permite sentir porque a gente considera que ela é uma emoção negativa e por ser uma emoção negativa a gente não quer alimentá-la. Então a gente somatiza no corpo físico. Não queremos reconhecer que ela está conosco. Para mudar esse ponto de vista, a gente precisa reconhecer que todas as emoções são humanas e que é permitido sentir a raiva, assim como qualquer outra. O que a gente precisa fazer é apenas colocar um pouco mais de luz, de sanidade, de clareza, para que a gente possa expressar essa emoção em um outro nível de maturidade. Muitas vezes, o motivo que fez a raiva chegar é porque uma necessidade nossa não foi atendida. E aí a gente entra num estado de resistência interna. A gente se sente injustiçado, a gente se sente entristecido, a gente não consegue se expressar da forma como a gente gostaria e fica batendo de frente com a situação, achando que aquela resistência ela vai resolver aquilo que estamos sentindo. Quando na realidade o que a gente precisa é olhar profundamente para dentro e nós mesmos nos fazer essa pergunta: qual é a minha maior necessidade que não foi atendida diante dessa situação e que me despertou essa emoção da raiva? Quando a gente se coloca nessa posição de olhar para nós mesmos, a gente vai desenvolvendo uma atitude mais madura frente àquilo que somos e frente às situações que se apresentam. Tem um ensinamento muito precioso trazido por Carl Jung, que ele diz que no momento em que a raiva se apresenta, a melhor coisa que nós temos a fazer é silenciar. Mas silenciar não no sentido de negligenciar aquilo que você sente, mas no sentido de te fazer olhar, você olhar para aquilo que você sente e buscar meios de voltar para o momento presente, porque a raiva, ela nos tira, ela nos rouba do momento presente e muitas vezes ela nos cega, ela nos deixa tão descontrolados internamente ao ponto de sentir todos esses efeitos no campo físico que ela vai nos tirando de nós, nos roubando de nós. Então, o silêncio, ele chega para te colocar novamente no momento presente, aterrar a sua presença e olhar para si mesmo. Nesses momentos, você pode, por exemplo, fazer um esforço para se reconectar com a sua respiração. Tenta voltar para o equilíbrio da sua respiração. Sente a sua inspiração preenchendo os seus pulmões e a sua exalação esvaziando os seus pulmões. Fazer isso vai fazer com que o seu corpo ele comece a esfriar. Então, antes de agir, de querer expressar aquilo que sente, espera a raiva esfriar. Espera o seu corpo ficar mais quieto, mais equilibrado, para que assim você possa se expressar com mais inteligência, com mais integridade. Isso vai fazer com que a gente abra mais espaço de compreensão no nosso campo mental. Quando a gente esfria o corpo, se conecta com a respiração, a gente toma uma certa distância da emoção da raiva. E assim a gente amplia a nossa visão para enxergar com mais clareza o que nos fez ficar tomados pela raiva.
É dessa forma que a gente se disponibiliza para agir com mais discernimento frente às emoções, sem nos deixar ser possuídos por ela. E assim a gente vai aprendendo um espaço de criar mais equanimidade em relação àquilo que a gente sente. A gente não vai deixar de sentir. Nós não vamos nos tornar robôs. A gente vai continuar sentindo, mas com esse autocontrole, treinando esse autocontrole, quando uma emoção muito forte como a raiva chega, e a gente vai treinando olhar para ela de uma forma mais distante. Isso vai desenvolvendo a nossa equanimidade. Isso vai desenvolvendo o nosso estado de um maior equilíbrio interno. É claro que agir com todo esse discernimento não vai acontecer da noite para o dia, de um dia para o outro. É preciso a gente treinar e a gente vai continuar errando muitas vezes, mas o simples fato da gente aceitar que podemos sentir as emoções e que somos humanos vai fazer com que a gente tenha atitudes cada vez melhores em relação a tudo que nos acontece. E somente o treino vai te lapidando para isso. É treino mental, dia após dia, você se comprometer com esse treino consigo mesmo, frente ao que você sente. E acima de tudo, se colocando como responsável por aquilo que você sente. Por mais difícil que isso possa parecer, muitas coisas eles servem como um gatilho. Pessoas, coisas, situações, todos servem como gatilhos que nos despertam nossas emoções. Mas na realidade, as nossas emoções elas já estavam dentro de nós, pronta para serem utilizadas e expressadas. Então a gente não pode, principalmente, culpar aquilo que está fora. A gente precisa se tornar e se colocar no lugar de responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que sinto. Quando a gente faz isso, a gente também está trazendo de volta o autodomínio. A gente está trazendo de volta a possibilidade de ter um controle maior sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente sente. Somente nós podemos fazer a mudança necessária na nossa vida. Somente nós temos o poder de escolher como eu vou agir frente a essa pessoa, como eu vou agir frente a essa situação. Se eu não quero continuar agindo da mesma forma de sempre, automática, com reatividade, de forma explosiva, eu posso começar a olhar para dentro hoje, para as minhas necessidades e frente a tudo que me acontece, escolher tomar atitudes mais assertivas. Caminhando para o fim dessa conversa e para fazer um breve apanhado de tudo que foi conversado aqui, e eu espero que você possa e consiga colocar em prática pouco a pouco na sua vida, nós falamos sobre 3 soluções que podem nos fazer lidar de uma forma mais consciente com a emoção da raiva quando ela se apresenta. A primeira delas é reconhecer a emoção, saber que ela está com você no momento em que ela se apresenta e que essa emoção está aparecendo com a finalidade de se comunicar com você. Ela está querendo te mostrar algo, algo que você precisa saber e aprofundar o seu olhar mais interno. O segundo é que você, após ter reconhecido essa emoção da raiva, você comece a questionar o que essa emoção veio te ensinar. O que você precisa aprender com ela? Quando você se coloca nesse lugar de aprender, você está se abrindo para expandir a sua visão sobre si mesmo e sobre a vida à sua volta. Então, não se recrimine por sentir a raiva. A partir de hoje, todas as vezes que essa emoção chegar, pergunte a ela: o que você veio me ensinar? O que eu posso aprender? Se coloque no lugar de aprendiz. E por fim, após ter reconhecido a raiva, após ter feito questionamentos, busque silenciar. Se retire da presença da pessoa que despertou essa raiva. Se retire do ambiente que te cutucou para que você sentisse essa raiva. Silencie e converse com você mesmo.
Porque geralmente essa emoção é muito explosiva. E quando a gente age de forma explosiva, a gente não está agindo na nossa verdadeira percepção, num estado de clareza e discernimento elevado. A gente vai estar agindo na ignorância e vamos machucar a nós mesmos, machucar o outro e correr um certo risco de nos arrepender depois, quando a raiva passar. Então, espere a raiva esfriar para que você possa agir. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido para você. Deixe aqui nos comentários o que você sente quando essa emoção se apresenta. Como você costuma agir? Eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre as suas ideias e as suas reflexões. Até mais!